Olá, estamos aqui para continuarmos o ensinamento do livro de Salmo. E hoje nós vamos ler o Salmo 72. Pai, no nome de Jesus eu peço ao Senhor, fale aos nossos corações, revela-nos o teu querer, a tua vontade, a tua palavra. É isso que precisamos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no título do Salmo 72, ele diz assim: a excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Aí aqui o texto começa: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará o aflito do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração, ele descerá como a chuva e sobre a erva ceifada como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar em mar e desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão até ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Aqui o Senhor ele diz para mim e para você que aquele que Deus escolhe, aquele que Deus chama, que Deus capacita para fazer a vontade dele, ele não precisa temer, porque tudo se fará, tudo acontecerá na vida daquele que Deus ele chama, na vida daquele que ele capacita, na vida daquele que ele prepara. Muitas vezes, as dificuldades elas vão parecer maiores do que o propósito, do que o chamado, mas precisamos somente crer. Quando Deus ele pede algo para mim, para você, quando Deus ele nos dá uma missão, é porque ele vê capacidade em nós. Aí ele continua: aquele que habita no deserto se inclinarão até ele, e os inimigos lamberão o pó. Os reis da Tárcia e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará aos necessitados quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Entenda, aquele que Deus chama, aquele que Deus capacita, aquele que Deus envia para fazer a obra dele, ele tem um dom. Esse dom é de ajuda, esse dom é de oração, esse dom é de clamor, esse dom é de libertação. E enquanto você estiver sendo preparado, aparentemente vai aparecer ofertas, né? Vai aparecer sugestões para que você tente desviar do caminho. Vai aparecer sugestões para que você desista daquilo que Deus tem para você. Mas você precisa ficar firme, porque você só vai alcançar o que Deus tem para você quando você ficar plenamente nas mãos do Senhor, sendo direcionada totalmente por Ele. Muitos
Muitos, a palavra de Deus diz que o falso profeta, ele enganará muitos. Entenda que aqueles que têm chamado de Deus, ele também pode ter o risco de ser enganado. Muitas vezes por pensamentos, por sentimentos, por suas próprias convicções. É preciso vigiar. É preciso estar sempre pedindo para Deus abrir os nossos olhos. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito grande. Aquilo que Deus tem para os escolhidos, para os ungidos, aquele que Ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Entenda que o batismo é do Espírito Santo. O crer é de cada um. Aquele que crê, aquele que quiser ajuda, você vai ajudar. Aquele que precisar, Deus vai te enviar e você vai conseguir. Você vai fazer aquilo que Deus vai te capacitar para fazer. Aquilo que é possível ao homem, é o homem que vai ter que fazer. Mas aquilo que é impossível para o homem, aí Deus entra em ação. Fique tranquila. Aí ele continua. Libertará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração. E todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá com o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Você será muito usado por Deus, mas você precisa suportar. Você vai libertar muita gente, mas você precisa ficar firme. Primeiro, você precisa ser forte, para você ajudar outros a serem fortes. Só precisa crer e confiar. Só existe os guerreiros e os desistentes. E aqueles que Deus chamou para fazer a obra não são desistentes. Fica firme. Você é guerreiro. Você consegue. Aí o Senhor termina. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de pais a filho, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados. Nele todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor, Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome, glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. Aqui o Senhor traz muitas promessas para a minha vida e para a sua vida. Ele diz, olha, fica firme. Fica firme porque eu tenho um chamado para você. Fica firme porque eu tenho um reino para entregar para você. Fica firme e você verá a glória de Deus. Crê somente. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Oh, aleluia. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oração. Pois junto dela vem muitas promessas e eu te dou glórias. E eu tomo posse, Pai. E assim os teus filhos tomam posse de todas as promessas que o Senhor tem, Pai. Neste capítulo de oração, aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, capacitados e verdadeiramente enviados. Envia-nos, Pai. Nós estamos aqui. Envia-nos para fazer a tua obra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mamãe,